Olá, eu sou Rodrigo Rabotini, estou novamente aqui para conversar com você sobre alguns assuntos referentes à nossa saúde. Você já ouviu falar no termo epigenética? Bom, antes de falarmos sobre a epigenética, quantas vezes nós já ouvimos aquela situação da seguinte forma: eu tenho hipertensão porque a minha família toda tem. Eu tenho essa dor no estômago, mas na minha família meu pai tem, meu avô tem, a minha mãe também tem. Ou até mesmo um histórico de câncer. Eu tenho essa propensão a essa doença porque na família toda a família tem essa doença. Você sabia que aproximadamente 5% das doenças são estritamente genéticas? Você sabia que nem tudo aquilo que nossa família tem no seu histórico nós precisamos ter? Eu costumo brincar com um termo que é o seguinte: não existe síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e sou sempre assim. Por que não existe essa síndrome de Gabriela, né? Entre aspas. Na verdade, o histórico familiar que nós temos, ele é transmitido pelo campo morfogenético. Ou seja, o que nós recebemos é uma informação. Não necessariamente aquela informação ela precisa ser ativada. Vou explicar melhor. Se nós temos no nosso gene uma informação referente a uma determinada doença, uma determinada patologia, não necessariamente esse gene precisa se expressar. Ou seja, o que nós falamos hoje não é modificar o nosso DNA, modificar a genética que nós recebemos, mas sim modificar a expressão desses genes. Então o DNA ele funciona como um mapa que vai construir, né, que vai modelar a nossa estrutura. Porém, a leitura desse mapa pode ser variável. Esse campo morfogenético que nós somos gerados, ele é mutável. Então, a epigenética hoje fala sobre a modificação da expressão dos nossos genes. Ou seja, você pode receber uma informação desses genes, uma informação genética, e esse gene nunca se expressar no seu corpo, ele nunca ser ativado. O que faz a ativação desses genes? O que faz a modificação da expressão desses genes? São os sinais externos que essa célula recebe. Sinais físicos, químicos, tóxicos, vibracionais e emocionais. Então, hoje nós sabemos que o ambiente externo que nós estamos inseridos influenciam muito mais nas nossas células do que propriamente os genes que elas trazem. Os genes estão no núcleo dessas células. Pesquisas realizadas por pesquisadores americanos provaram que esse núcleo da célula ele não é tão importante para a célula quanto a sua membrana externa. E é justamente essa membrana externa que recebe todos os sinais do ambiente. Ou seja, o ambiente que você está inserido influencia muito mais no seu corpo do que propriamente os genes que você traz dessa história familiar. Mais uma vez, você pode trazer os genes inscritos nesse DNA e esses genes em momento nenhum serem ativados, em momento nenhum eles se expressarem. A expressão desses genes vai depender do ambiente que você está inserido. Consequentemente, se eu mudo o ambiente que eu estou inserido, eu modifico a expressão dos meus genes. Importante ressaltar, a epigenética não fala em mudança dos genes, mas sim na modificação da sua expressão. Portanto, sempre que você ouvir alguém falar, eu tenho essa doença, mas é porque toda a minha família tem, eu tenho essa dor porque toda a minha família tem, ou eu tenho essa história de câncer porque toda a minha família tem, lembre-se de uma coisa, não é uma sentença. Essa história familiar não é uma sentença para que aquele indivíduo tenha também aquela mesma doença, aquele mesmo problema.
Eu posso modificar completamente a expressão dos meus genes à medida que eu mudo o ambiente que eu estou inserido. Então, algumas pesquisas que foram realizadas por pesquisadores americanos provaram. Eles pegaram dois gêmeos, irmãos gêmeos, com uma história familiar de câncer severa e separaram esses dois gêmeos. Um permaneceu na mesma família, outro foi para uma família diferente, com outros valores, outras crenças, outros modelos de vida. E curiosamente, e não aleatoriamente, esse irmão que foi para uma família diferente, com outros valores, outras crenças e outros modelos, não desenvolveu nenhum histórico de câncer. Aquele que ficou na mesma família desenvolveu o mesmo histórico de câncer. O que mudou? Mudaram os sinais do ambiente. Mudou o ambiente que esse indivíduo estava inserido, consequentemente modificando a expressão desses genes. Então, não tome isso como uma sentença. Não é porque eu tenho um histórico familiar, não é porque eu tenho na minha família determinados casos daquela patologia ou daquela disfunção que eu preciso repetir esse histórico. Lembre-se mais uma vez, esse campo morfogenético que fomos construídos e fomos gerados, ele é mutável. A palavra-chave para modificar esse campo morfogenético é mudar os hábitos. Mudando o ambiente que eu estou inserido, mudando minhas crenças, mudando minhas percepções, ressignificando determinadas situações de vida, eu permito mudar a expressão dos meus genes, mudando assim como o meu corpo responde, mudando o funcionamento das minhas células. Lembre-se de algo muito importante. O ambiente que eu estou inserido faz muito mais diferença no comportamento das minhas células, muito mais diferença do que propriamente o gene que essas células trazem. A genética, o DNA, não é igual ao destino, não é uma sentença. É possível modificar a expressão desses genes, modificando hábitos, crenças, paradigmas, ambiente que eu estou inserido. E muitas vezes, à medida que modificamos o ambiente que estamos inseridos, modificamos toda uma história familiar, todo um histórico. Pense sobre isso. Não permita que isso torne-se uma sentença na sua vida. Não decrete para a sua vida algo que vem de uma história familiar. Não precisa ser a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e serei sempre assim. Mude a sua vida. Você é responsável por mudar a sua vida.